Olá, bem-vinda de volta ao Tricotando Junto. Edição Muitas Perguntas. Dessa vez, nessa semana, eu lembrei de colocar a caixinha de pergunta mais de uma vez. E daí vocês fizeram um monte de perguntas que eu achei ótimo. Eu vou tentar rearranjá-las mais ou menos por tema, pra gente não ficar indo e voltando muito nos assuntos, tá bom? A Inês, minha querida amiga do Café da Gaivota, perguntou o seguinte: você pensa em alargar o clube de tricô para peças em crochê também? E na verdade, não, Inês. Eu gosto de crochê, eu sei fazer crochê, mas assim, não é o meu foco no momento, sabe? Nem só de produzir mesmo, de trabalhar com crochê, mas também de estudar, de pesquisar, de, sabe, de interessar. Não é o meu foco no momento, sabe? E eu tô curtindo muito ainda o tricô, eu acho que ainda tem muita coisa para explorar. Então, não tá nos meus planos. Eventualmente, pode ser que de repente a gente faça uma peça que tem alguma coisa de crochê, sabe? Isso pode ser. Aquele top verde que eu testei pra Cotovakika esses dias, por exemplo, tem, lembra? Umas bordinhas em crochê. Então, isso pode ser, né? Eu não tenho nada contra o crochê, adoro o crochê. Mas eu acho que não tá no meu foco no momento misturar as coisas, sabe? E daí a Fabi perguntou o seguinte, falando também do clube de tricô. No clube de tricô, vamos ter acesso a todos os TJs e o curso de brioche? Olha, Fabi, na verdade não, são coisas separadas, tá? Porque o que acontece é o seguinte, tanto produzir as assessorias dos cursos, né, dos TJs, quanto produzir o curso de brioche é uma coisa que me toma muito tempo. E não só tempo, mas, enfim, demanda todo um investimento que eu preciso ter um outro tipo de retorno. O clube, a ideia do clube é mais uma coisa de companhia a longo prazo, vamos dizer, sabe? Pra gente ficar junto e curtir e se encontrar eventualmente online ou também fazer outras peças juntas, mas coisas mais tranquilas, sabe? Mas que vão demandar menos tempo meu de produção e menos tempo de vocês também, de produção ou de investimento, sabe? Então a ideia é manter as coisas separadas. O que eu vou fazer, o que eu já fiz, na verdade, é que quem é do clube tem desconto nas assessorias. Então, se você estiver no clube e quiser participar de algum dos TJs, esses que são extra, tem desconto para quem é do clube, tá? Mas são coisas separadas, tá? Tanto o curso de brioche quanto as assessorias extras, elas são pagas à parte, tá bom? Aí tem uma pergunta de outra Fabi que ela fala o seguinte: você faz tradução de uma receita paga? Comprei e não estou conseguindo entender. É assim, Fabi, não existe muito uma definição legal a respeito de você traduzir coisas que são propriedade intelectual de outras pessoas sem autorização. É uma coisa meio cinza e tem muita gente que faz, que traduz receita de tricô e cobra por isso. Eu confesso que eu não me sinto muito confortável com essa situação. Eu estou traduzindo uma coisa que não é minha e estou recebendo por isso, eu não acho que é uma coisa muito legal, sabe? Então eu prefiro, e também por uma questão de ponto de vista também, eu prefiro ensinar as minhas alunas a ler receitas de tricô em inglês. Eu acho que isso faz você ficar mais autônoma, mais independente, e eu acho que isso não fere, eu acho, questões que podem ser potencialmente éticas, sabe? A gente fazer um TJ de uma peça é uma coisa que é perfeitamente aceitável no mundo do tricô, inclusive é bastante incentivada até, porque toda vez que a gente faz um TJ, obrigatoriamente vocês têm que comprar a receita da pessoa e essa compra nunca é feita através de mim, não sou eu que compro e distribuo, você tem que ir lá no site da pessoa, então você tá, né, retribuindo ela financeiramente pelo trabalho dela e o que a gente está fazendo é uma assessoria, né? Eu prefiro que eu ensine você a ler essa receita, por exemplo, num TJ, ou pode ser numa aula particular também, se você quiser, a gente pode fazer uma aula particular, a gente lê essa receita, entende essa receita, e aí você começa a fazer paralelos dessa receita com outras receitas em inglês que você tiver. Porque você vai entender que elas são construídas de um jeito muito parecido, todas elas, sabe? Elas têm mais ou menos uma mesma arquitetura, elas têm mais ou menos uma mesma divisão
de ordem de processos e etapas. Tem o tricotês, que na verdade são as abreviaturas e as palavras que são usadas dentro do mundo do tricô. Então elas estão no idioma inglês, mas na verdade é uma coisa que alguém que fala inglês e não faz tricô também não entende. Então é por isso que eu brinco que chama tricotês. É a língua que nós entendemos quando lemos essa receita. E aí não importa que língua que você fala no seu dia a dia, sabe? Importa você entender que K é ponto meia, por exemplo. E ponto, sabe? E é isso. Então eu acho muito mais útil você aprender a falar tricotês, você aprender a decifrar as receitas em inglês, porque daí você vai ficar proficiente e autônoma para fazer isso com todas as receitas que você quiser, do que você pegar uma tradução dessa receita. Depois você quer uma outra, você tem que ter uma tradução daquela receita e assim vai, entendeu? Então não, eu não faço tradução de receita de tricô, tá? Mas eu conheço gente que faz, então assim, se você quiser procurar, fica à vontade, por aí que tem bastante gente fazendo isso, tá? Que mais? Bom, aí a gente tem algumas perguntas que são mais técnicas. Então o Ale perguntou assim pra mim: como você faz pra fazer emenda do fio? Faz nó, tricota junto? Olha, Ale, tudo. Eu faço tudo isso, mas não de uma vez. Depende sempre muito do fio que você está usando e do trabalho que você está fazendo. O mais comum que eu faço é intercalar fio. Então, nessa peça aqui que eu tô tecendo, que é o Cozy Classic Raglan, teve uma hora que acabou meu fio e eu fui emendar um novo novelo. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Pra você entender. Não vai dar pra entender muito bem, mas você dá pra ver que tem um fio aqui e tem um fio aqui do outro lado, né? O que eu fiz aqui? Eu tinha bastante fio ainda sobrando do meu fio velho, mas ele não ia dar pra dar uma volta inteira. Então o que eu começo a fazer é, eu trago o fio novo e eu começo a trabalhar nele como se fosse um jacar. Então eu faço um ponto no fio velho, um ponto no fio novo, um ponto no velho, um ponto no novo. E eu faço isso por uma longa carreira. Aí sobra um rabichinho do novo de um lado e o rabichinho do velho do outro. Daí eu largo o velho e fico trabalhando só com o novo. E aí eu escondo depois essas pontinhas em lados bastante diferentes, então eu não vou criar um volume em nenhum lugar específico da peça, eles vão ficar bem separados. E eu garanto que esse fio, ele tá passando por muitos lugares, então ele tem menos chance de se desenrolar, de se desfazer e estragar a peça. Agora, esse daqui é um fio que eu fiz isso porque esse daqui é o Bossa Nova, da Círculo, que apesar dele ser 100% lã, ele é super wash, ele é muito escorregadio. Não é escorregadio como uma viscose, é claro, né? Ele é muito escorregadio dentro de trabalhar com lã, mas ele é muito liso. Ele não é um fio que se agarra, por exemplo, nele mesmo, que é uma qualidade bastante comum da lã. Então, o que acontece é que ele tem mais chance de deslizar, mas não tanto também. Ele não chega a ser uma viscose, por exemplo. Uma viscose e uma seda, por exemplo, eu dou nó. Eu sei, não é recomendado, tem muita gente que fala que é horroroso dar nó em tricô, mas eu acho que a peça é sua e você faz o que você quiser, obviamente. E eu prefiro ter um nozinho e bem escondido no meu tricô do que o risco de abrir. Porque eu acho que tem muitas viscoses e sedas que são muito lisas, muito, muito, muito lisas. E aí eu tenho muito medo de como que ela se comporta. Por mais que você duplique a pontinha em algum canto ali, ele é fácil de desenrolar, sabe? Então eu dou um nozinho e escondo as pontinhas. Eu acho que isso pra mim assegura mais. Fio de lã, por exemplo, que não escorrega tanto quanto esse, fio de lã, por exemplo, que não é super wash, são fios ótimos para você deixar ele praticamente como tá. Você pode soltar um, pegar o outro e começar a trabalhar. E aí depois você só esconde as pontinhas dos fios por dentro da blusa ou da peça que você estiver fazendo e ele não vai escorregar e dependendo do fio ele até dá uma filtrada, porque tá por dentro, com o uso e tudo mais, ele acaba filtrando um pouquinho. Esses são os melhores. E na verdade fio que feltra, se for uma coisa contínua, então se acabou um novelo, por exemplo, ele vai continuar, você pode feltrar na mão mesmo. Em inglês eles chamam de spit splice, que é você feltrar usando cuspe. Não precisa ser cuspe, né? Mas eles chamam de spit splice,
Então você pode botar os 2 fiozinhos aqui na sua mão, dar uma molhadinha e feltra. Obviamente que não precisa ser com cuspe, você pode borrifar um pouquinho de água, você pode pingar um pouquinho de água e você feltra com o calor e o atrito da sua mão e um pouquinho de umidade. E ele é um fio, fica um fio inteiriço. Então, aí você não tem nem pontinha para esconder. E dependendo do fio de lã, ele não solta. Se for um fio que não é tratado como superwash, né, um fio não tratado, ele se agarra ali que você só vai soltar se você cortar. Esses são os melhores. Aí você faz uma emenda que você nunca vai nem ver como é que é essa emenda, né? Então, assim, eu faço de tudo. Eu acho que existem técnicas adequadas para diferentes tipos de fios e diferentes tipos de peças. Por exemplo, uma peça toda em renda é mais difícil de você trocar de fio, porque você tem aquele monte de buraco. Onde que você vai esconder o fio? E onde que você vai passar outro fio, né? Então você tem técnicas específicas para determinados tecidos e determinados fios. E aí eu acho que é muito legal você ir coletando essas técnicas, vai aprendendo várias, porque você consegue usar cada uma num momento diferente, né? Eu acho que é legal você ter esse arsenal assim à sua disposição. A Camille perguntou pra mim, já testou o fio Lanita? Acha que ele é uma boa opção de lã mais barata no mercado atual? Olha, Camille, eu comprei o Lanita e mexi nele, assim, no novelo e tudo mais, mas eu não tive tempo de testá-lo ainda. Mas eu vou fazer um teste agora com o Lanita e aí eu vou poder te responder melhor. Ao toque, assim, ele parece um fio super gostoso. Ele, ele é melhor, ele é mais macio do que o para tecer, mas ele não chega a ser tão macio quanto, sei lá, algum merino mais delicado, mais fino, mas ele é bem macio, tá? Ele é 100% lã, eles não dizem qual lã que é, então eu imagino que ele seja uma espécie de junção de várias lãs do mercado, mas eu acho que geralmente quando não especifica qual é o tipo de lã é porque deve ser sobra, sabe, da indústria. Mas ele é muito bem fiado, muito bem tingido, então ele é um fio muito gostoso, muito macio e não é superwash. Então ele também tem um bom toque, um toque bem de lã, não rústico, não de pinicar, mas um toque bem gostoso da lã e deve ficar bem quentinho as peças. Eu acho que ele é uma super opção, sim. E agora, eu acho que tem que lembrar assim, quando a gente fala de preço, a gente tem que lembrar qual é a cadeia de produção de cada coisa, né? Não dá para comparar um fio industrial com um fio artesanal. Um fio que foi fiado manualmente, um fio que foi tingido manualmente, ele é outro fio, ele é outra qualidade, principalmente um fio que vem de uma raça específica ou uma mistura específica. Você sabe, por exemplo, qual é a origem daquele fio. Então, um fio de lã merino, por exemplo, ele tem que ter um outro valor. Não tem como ele ter o valor da indústria. O fio Lanita é muito legal, mas ele é um produto industrializado. Ele é lã, mas ele é todo feito em máquina, tingido em máquina, feito em máquina. Então isso vai baratear mesmo o fio. Mas aí você não vai ter não é a mesma experiência, você entende? Mas é uma opção super válida. Eu acho que vale muito a pena, sim. E é muito gostoso. Acho que vale experimentar, sim. A Jocelyn Vieira me perguntou: 3 fios favoritos? Ai, meu Deus, que difícil. Olha, é que favoritos, né? Tem tantas, assim, enfim, internacionais, nacionais, mas vou botar tudo junto. Eu acho que de longe, o meu fio favorito, pelo menos no momento, é o Malabrigo Rios. Ele é muito macio e fofinho, mas ele faz bastante bolinha. Então, assim, isso me incomoda um pouco. Você vê, essa blusa é super nova. Eu usei acho que umas 4 vezes e já tem bolinha. E isso daqui é Malabrigo Rios. Essas 3 cores aqui são Rios e esse daqui é o Worsted, né? Que é Malabrigo também. Esse eu acho que é o meu segundo fio favorito do momento. Esse daqui é um não superwash. O Rios é um worsted superwash e esse é um worsted não superwash. E esse é bem mais fofinho, bem mais macio. Eu gosto que ele é ligeiramente irregular. Eu acho muito gostoso trabalhar com ele. Bom, eu amo os fios também da Jaque, do Woods Atelier. Ela fia manualmente, ela tinge manualmente e ela tem fios que são assim, ela tem uma ampla variedade de espessuras que eu gosto bastante, uma cartela de cores super legal
Então, é um fio que eu gosto bastante de trabalhar. Esse é um fio que é gostoso de trabalhar para emendar fio, por exemplo, porque você só feltra as pontinhas e acabou. Você nem tem que pensar mais a respeito. E é super quente. Mas que mais? Se a gente não pensar só em lã. Eu gosto muito de algodão, eu gosto muito do natural algodão 3 cabos, mas que parece que vai sair de linha, né? Mas eu gosto muito do natural algodão 3 cabos, ele é macio. Eu não gosto muito de algodão mercerizado. E eu acho que ele é mercerizado, mas ele tem uma cara diferente. Não é aquele que fica brilhoso, sabe? Ele é bem opaco, tem um toque super macio. Eu gosto... O que mais? Eu gosto do cana-de-açúcar da Made by You. Eu acho que ele é muito gostoso, mas esse é água total, né? Um fio super escorregadio, super liso, tem um brilho, mas ele é muito gostoso de trabalhar e eu acho que ele produz peças muito bonitas. O de aloe vera também, o de aloe vera acho que eu gosto até mais do que o cana-de-açúcar. Que mais? Eu acho que são esses assim são os que eu mais me lembro assim de cabeça que eu gosto muito. Depois, enfim, aí eu falei mais do que 3 favoritos, né? Mas é sempre assim, é difícil a gente escolher um favorito. Eu acho que depende sempre muito da peça também, sabe? A peça que você vai produzir e o momento de usar aquilo. Então, eu acho que a gente tem muito fio legal, não só no Brasil como fora, mas eu acho que tem muito fio legal pra gente escolher. É... O Ítalo perguntou o seguinte pra mim: qual é a sua combinação de cores preferida e a que você gosta, mas nem tanto? Ítalo, você não podia fazer uma pergunta mais difícil? Eu não sei se eu tenho uma combinação de cores favorita, sabia? Porque eu também não sei se eu tenho uma cor favorita. É engraçado isso, né? Eu gosto muito de cor. E, e eu não. Várias vezes as pessoas me perguntam uma cor favorita, alguma coisa assim. Eu realmente não sei. Eu gosto muito dos azuis e dos verdes, mas eu gosto de todas as cores. Acho que não tem nenhuma cor que eu não gosto. Fora, assim, amarelinho pastel, fora esse, tipo, meio creminho, assim. De resto, acho que eu gosto de tudo. Uma combinação que eu gosto muito é branco, preto e caramelo. Eu não sei se é por causa da Filomena, ou por causa da Olivia, que era a gata que eu tinha antes dela, que tinha essas cores, ou porque eu gosto também dessa coisa de você ter 2 neutros, né, um preto e um branco, e uma cor, alguma coisa que seja interessante. E eu acho caramelo uma cor muito bonita. Então essa é uma combinação que eu gosto bastante, preto, branco e caramelo. Eu gosto muito de coisas tipo tom sur tom, sabe? Então, combinações que sejam, por exemplo, um verde escuro, um verde claro, azul escuro, azul claro. Eu gosto dessas combinações também. Tem uma combinação que eu gosto muito no momento, que eu comprei até fios para brincar com ela, mas não tive tempo ainda, que é um marrom que seria um marrom meio... Eu sou ruim de definir cor. Não é areia, seria tipo um bege, assim, um bege mais escuro e vermelho. Essa é uma combinação que eu acho super bonita, por exemplo, e já tenho uma ideia de uma camiseta listrada, mas não consegui fazer ainda. Mas um dia eu vou te mostrar e vou falar, olha aí, Ítalo, olha essa. Agora, uma combinação que eu gosto, mas nem tanto, essa é difícil, né? Eu posso te dizer de combinações de cores que eu não gosto. Eu não gosto de todas as cores juntas. A não ser que seja ordenado no arco-íris. Então, sei lá, se você tem por algum motivo uma coisa que tem essa coisa que vai nas cores do arco-íris, assim, eu não gosto. Coisas que tem muita cor e cores, principalmente cores opostas no mesmo lugar, assim, a não ser que sejam só elas. Tipo, você tem um roxo e um amarelo, eu acho lindo, sabe? Um azul e um laranja, eu acho super bonito. Mas, por exemplo, você tem tons de azul com tons de vermelho, com tons de não sei o que, daí você tem um neon, daí você tem um amarelo. Eu não gosto. Então, pensa, por exemplo, Steven West. A maioria dos projetos dele, com as cores que ele escolhe, eu não gosto. É muita cor pra mim, sabe? Eu acho que, eu não sei se no meu olhar, no meu cérebro, mistura tudo e eu acho que fica tudo meio empastado, sabe? Então, assim, coisas que tenham todas as cores e de um jeito bagunçado, eu não gosto. Por exemplo, você já deve ter visto aquelas receitas que é pra você usar mescla de fios. Então, pra você simplesmente ir, você usa, sei lá, 3 fios juntos e aí você vai trocando as cores. E fica um negócio super colorido, eu não gosto. Não é por causa do colorido, é porque eu não gosto de cores que vão pra todos os lados.
Poderia ser, por exemplo, 50 fios de tons diferentes que vão, por exemplo, do roxo pro azul pro amarelo. Isso pode ser, sabe? Agora, assim, todas as cores do arco-íris emboladas, daí eu não gosto. Então, essa é uma combinação, por exemplo, que não é muito a minha cara, sabe? Essas roupas que tem muita cor junta, é muita informação pra mim. Mas de resto, eu acho, é uma pergunta muito difícil pra mim, porque eu não tenho problema com cor mesmo, assim, de alguma cor que eu não goste, sabe? Eu gosto muito de cor e gosto muito de brincar de combinações de cores. A Michelle perguntou o seguinte: seria possível fazer o Trinigan fechado como um blusão? Eu não sei se eu entendo muito bem a sua pergunta pelo seguinte: o Trinigan é um cardigan estilo kimono, ele é abertão e grandão. Se a sua ideia é simplesmente fechá-lo, eu acho que ele vai ficar uma peça muito esquisita. Então, assim, simplesmente fazê-lo fechado, dá pra fazer, em vez de você trabalhar no plano o corpo, porque ele é feito de baixo pra cima, né? E você trabalha no plano até separar as mangas. Aí você trabalha frente, costas, outra frente, junta aqui em cima e aí manga na circular. Você poderia, em vez de trabalhar no plano, trabalhar ele todo em tubular, até dividir. Na hora que dividir, você faz toda a frente, todas as costas e mangas. Mas se a ideia é pegar a receita e transformar ela só numa coisa fechada, eu acho que ela vai ter um formato estranhésimo. Porque ela vai ficar uma blusa quadradona, sem gola, né? Porque ela não tem uma modelagem aqui pra gola. Com uma manguinha meio curta e grande, sabe? Eu acho que vai ficar uma peça esquisita. Mas se o que você quis dizer é o padrão de cor e textura e transformar ele numa blusa, também super dá. Então vamos supor, você pega uma receita de um raglan, por exemplo, que nem o Cozy Classic Raglan, que é um raglan simples, e usar esse motivo do Trinigan, por exemplo, então fazer ele em mosaico, em que você alterne uma cor de fundo com quadradinhos de uma cor de contraste, super dá. Dá e fica lindo. Esse é um padrão que dá para você usar tanto na circular quanto no plano, como o próprio Trinigan mostra, né? A gente trabalha tanto na circular quanto no plano com ele. Então aí funcionaria assim, tá? A Adri perguntou pra mim, quais projetos para esses fios da Jaque? Fiquei curiosa. Os fios da Jaque que ela tá falando, ó, lá em cima, essa caixa aqui, ó, tá vendo? Eu fiz uma compra com a Jaque e aí eu peguei uns worsted vinho, uns esportes petróleo e um trio de cinzas. Adri, mais ou menos. Mais ou menos eu tenho planos para eles. Esse trio de cinzas é para fazer um chale da Jorge Locatelli, que foi um dos primeiros que eu fiz, chama Frank Shawl. E eu fiz quando eu tava muito no começo do tricô, e eu acabei usando um fio de algodão e esporte para fazer os tons de cinza, e usei um Malabrigo Rios, que é worsted, para fazer o dourado que tem no meio. Ficou bonito, eu uso, mas assim, é um chale que não é muito quente, apesar dele ser. E ele ficou muito grandão, porque ele é um fio de espessura esporte. Ele não é muito pesado por causa da trama que eu fiz mais aberta, mas ele ainda assim é um pouco pesado. Então esse é um chale que eu queria muito refazer. E agora com o fio certo, do jeito certo, sabe? E então esse sim, eu encomendei da Jaque esses três, né? Um trio de cinzas, e encomendei um caramelo também que ainda não chegou. Esse eu vou fazer esse Frank Shaw da Jorge em algum momento da vida, né? Não tá nos planos imediatos, mas em algum momento eu vou fazer. O petróleo, esporte, eu não tenho ainda certeza que peça que eu vou fazer. Eu vou fazer uma blusa, mas eu ainda não sei qual. Às vezes vem uma ideia na cabeça, às vezes vai embora, então eu ainda não tenho muita certeza. E o vinho, o Merlot Worsted, eu quero fazer uma blusa da Caitlin Hunter, que tá na minha lista faz tempo, que chama Haulu. E é um blusão meio... É um suéter bem oversize com gola V. E ela tem umas texturas aqui, assim. Mas aí eu não sei se eu vou fazer essas texturas. Porque esse worsted da Jaque, ele não é super irregular, mas ele é um pouco irregular. Parecido com esse worsted da Malabrigo. Então eu não sei se combina fazer muita textura nele. Eu precisaria testar. Mas eu acho que vai ficar um blusão lindo com esses tons de Merlot. Então, a ideia é essa. O que não significa que nem que não vai mudar, né? E nem que eu vou fazer tão cedo, mas a ideia é essa, os planos são esses.
A Mari me perguntou o seguinte: depois da flex, qual blusa você indica para quem ainda não teceu muitas? A Mari me pediu uma indicação de uma blusa para ela fazer, acho que é a primeira blusa que ela ia fazer. Ou se não é a primeira, é uma das primeiras. Então, eu recomendei para ela flex, porque da Think Knits, que foi a que a gente fez um TJ no ano passado, que ainda tá no YouTube, é um TJ gratuito. Então eu fiz essa blusa e mostrei alguns passo a passo, algumas dicas, não sei o que. Eu boto aqui a playlist do YouTube para vocês. Mas eu acho que ela é uma blusa muito fácil de fazer. Ela é um raglan super simples. Você pode pôr carreiras encurtadas, mas você não precisa pôr, porque ela tem uma gola meio canoa, então ela é uma gola mais aberta, então não precisa da carreira encurtada. Se você tiver medo de carreira encurtada, você não precisa fazer. Ela tem um painel ela é toda em malha e ela tem um painel de cordão nos braços, né, do ombro para os braços, que você também pode omitir, ou você pode substituir por outra coisa. Então, se você quiser fazer uma trança, você pode fazer, você pode mudar o ponto, fazer ponto arroz. Dá pra você brincar muito com ela, mas ao mesmo tempo ela é fácil. E ela é uma receita gratuita, da própria Think Knits. Se você entrar no site, você vai ver lá, tem flax worsted, tem várias espessuras, tem uma receita para cada espessura, todas de graça. E a Think Knits tem um aplicativo, que te ajuda a ler as receitas, mas são só as receitas deles. E tem a flex, então é legal porque você pode dizer qual a espessura que você vai fazer, né? Então eu tenho um feel worsted, tá? Então eu vou fazer a flex worsted. E qual é o tamanho que você vai fazer, e aí você visualiza só esse tamanho. Em vez de ser como nas receitas tradicionais que você tem que ver, lembra? Tem um número, daí entre parênteses, outro, é a numeração, né? Você tem que ver qual que é. No aplicativo, você diz que você quer fazer a numeração X e só vai aparecer esses números da sua numeração, sabe? Então eu acho que ele é muito legal para fazer e para inovar. E assim, sinceramente, eu acho que para brincar, né? Porque como é uma receita muito fácil, a flex, você pode fazer várias peças e elas vão ficar bastante diferentes umas das outras, sabe? Você pode fazer uma com listra, você pode fazer uma com textura, você pode mudar a gola de uma delas, você pode mudar a manga. Então, assim, você pode brincar com essa receita, sabe? Agora, aí uma vez que você terminou a flex e você quer fazer outra, uma que eu acho que pode ser uma boa ideia é a ranúnculos. Porque a ranúnculos, ela já tem uma pala redonda, então já é uma outra construção, então você já aprendeu a fazer raglan com a flex, agora você aprende a fazer pala redonda. Ela tem uma textura de renda na pala, mas é simples, é uma repetição simples, não é uma renda super trabalhada, que você também pode omitir. Eu conheço um monte de gente que fez a ranúnculos sem a textura da pala. E de resto também ela é super simples. E ela é uma receita que foi pensada para ser feita com todas as variações possíveis de fios. Então, assim, na própria receita você vai ver que tem uma versão só com mohair. Então, é uma blusa, assim, absolutamente fluida e etérea, transparente. Existe uma que é um fio um pouco mais pesadinho, seria tipo um fingering. E existe a versão worsted. E todos eles são feitos com o mesmo número de agulha. A receita é agulha 6, ponto. E aí, o que vai mudar é o fio que você vai usar, vai ter uma trama mais aberta ou uma trama mais fechada. Agora, é óbvio que você pode modificar isso, né? Eu fiz a minha ranúnculos rosa com o fio sock da Malabrigo. E eu achei que a agulha 6 era muito grande pra mim, então eu fiz com a 5. Ficou uma trama aberta, ficou fluida e gostosa, ficou do jeito que eu queria, mas não ficou tão aberta, sabe? Então você pode brincar com isso também. Você pode brincar com a numeração da agulha, não tá na receita, mas você pode fazer. E ela funciona para todo tipo, sabe? Ela funciona muito largona, super oversize, ela funciona camiseta, ela funciona meia manga, ela funciona manga longa. Então ela é legal para brincar. Eu acho que a ranúnculos pode ser uma boa ideia. E uma vantagem, eu acho, dessas receitas que muita gente já fez é que, primeiro, você pode pedir ajuda para praticamente qualquer pessoa, porque acho que quase todo mundo que eu conheço já fez alguma ranúnculos. E também você pode ver vários tipos de projetos no Ravelry. Quando você clica na receita, muitos deles linkam projetos, ou então tem do ladinho aqui direito, tá escrito projetos. E aí tem todas as pessoas que puseram seus projetos de ranúnculos no Ravelry. Então você vai ver isso, gente que usou outro fio, outra agulha. Nossa, tem umas modificações assim, que são de babá. Tem uma que fez toda a parte do pescoço até começar a textura com uma cor. Aí ela fez um brioche em 2 cores, um pedacinho, e aí ela trocou de cor
como se fosse a mesma cor, mas outro tom, assim. Nossa, ficou sensacional. Tem gente que faz ranúnculo de gola alta, que não tá previsto na receita. Então, assim, tem gente que fez cardigan. Então, assim, você vê várias variações. Então, é legal porque também é uma receita que você pode se aproveitar do fato de que várias pessoas já fizeram e pegar ideias ou pegar, às vezes, dicas, porque muitas dessas páginas de projeto, a pessoa explica o que ela fez. Aqui eu modifiquei isso, aqui eu modifiquei aquilo. Então, você pode fazer as modificações das pessoas também, sabe? Eu acho que essa pode ser uma ideia muito legal. A Paty Lopes falou assim pra mim: sabia que liberou compra individual das receitas do Summer Knits? Já quero fazer um monte. Paty, eu sei. Eu sei, eu vi, e aí, olha, eu vou te falar, também já atiçou totalmente as minhas lombrigas. Eu testei, né, duas dessas receitas do Summer Knits, que é um livro da Sari Nordlund, que já deve ter acho que uns 3 anos. Eu testei a Pax, que eu postei outro dia uma foto dela no Instagram. E eu testei a Fortuna Top, que é uma blusa super simples, uma regatinha super simples. Mas ela tem várias outras nesse livro que são lindas. E elas estavam realmente vendidas só como parte do livro, né? E recentemente ela liberou para venda individual. Então você pode ir no Ravelry e escolher uma delas e comprar. Eu tô louca para fazer algumas outras também. Tem várias que são lindas que eu tenho vontade de fazer. E eu fiquei feliz porque, de repente, quem sabe a gente não pode pensar pro ano que vem pra gente fazer um TJ, por exemplo, da Pax. Todo mundo gostou da Pax. Que é um colete, né? E você pode usar como um colete por cima de uma outra, por exemplo, uma camisa ou uma blusa mais quente, ou você pode usar como uma regata. Depende do fio que você usar, né? Então poderíamos pensar na ideia de repente fazer um TJ com a Pax, que eu acho que pode ser uma ideia muito bacana. Muita gente curtiu. E eu acho que vai ficar uma receita muito linda, dessas que tem várias variações de pessoas que usam fios diferentes, ideias diferentes, eu acho que pode ser uma boa. A Sun Costa me perguntou o seguinte: você disse que tem vontade de conhecer o Japão. Se você for já, o que seria prioridade para ver e comprar? Eu não sei, viu? Assim, eu acho que eu queria ver muitas dessas coisas que são bem turísticas mesmo, né? Mas eu não sei, eu precisaria fazer um compilado de dicas, mas eu tenho várias dicas de coisas de tricô e de coisas de papelaria, que lá a gente sabe como é, né? É desesperador de lindo. Tem aquela famosa papelaria que tem 8 andares, tem uma loja, mas eu não sei onde, que cidade que fica, eu não me lembro agora, que tem fios, que vende fios da Labianeme, parece que é uma loja super linda. É, Não sei, tem muita coisa pra ver. Eu teria que, como é um negócio que tá totalmente fora dos meus planos no momento, eu teria que sentar e organizar todas as referências, sabe? Pra poder saber o que eu ia, para onde que eu iria, né? Mas de cara, eu te digo que um lugar que eu teria que ir é algumas das unidades do Traveler's Notebook, que era antigamente conhecido como Midori, que é aquele tipo de caderno que tem uma capa de couro e os miolinhos que a gente pode trocar, né? É uma encadernação que a gente pode substituir o miolo. E daí eles têm essas unidades que você pode carimbar, então cada unidade tem um carimbo que é exclusivo. E aí você carimba o seu caderninho e fica com um passaporte, sabe? Tipo uma marca de que você passou por essa unidade, por aquela, por aquela. Se você entra no Instagram deles, assim, você baba, porque são lindas as coisas deles. E as lojinhas são super bonitinhas. Esse é um que eu tenho certeza que, assim, cheguei e tenho que ir. O resto eu teria que pensar e juntar as referências todas das coisas que eu queria fazer. Mas eu sei também que tem muito lugar fora de centros urbanos que eu queria conhecer, sabe? Toda essa parte, assim, um pouco mais natural do Japão, ainda preservado. Eu queria muito conhecer também, para além dessas coisas tipo Tóquio, sabe? Eu queria conhecer um pouco essa parte mais natural do Japão também. A Inês me perguntou se. A Inês me fez várias perguntas, tá, gente? Então, se vocês ouvirem a Inês me perguntou, é porque ela fez várias perguntas. Eu tô tentando espalhar as perguntas dela. Ela falou: Má, o que ainda te falta aprender em tricô? Puxa, Inês, um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu acho que a graça das coisas é que acho que nunca para, né? Nunca termina de ter coisas pra gente aprender, né? Ou porque a gente ainda não explorou de tudo,
ou porque as pessoas vão criando coisas novas também à medida em que a gente vai, né? A gente vai tentando ir atrás de fazer todas as coisas e as pessoas vão inventando novas coisas, né? Mas falta muita coisa, assim. Uma coisa que, por exemplo, tá totalmente na minha lista é fazer sticking, que é cortar o tricô para fazer de uma peça tubular para uma peça plana, né? Então você pode cortar, por exemplo, fazer sticking para fazer um cardigan. Você pode tecer uma blusa toda em tubular e aí você programa uma faixa aqui no meio. Programa, eu digo, você já faz pontos específicos para isso, para depois você reforçar as laterais e cortar no meio. E aí você, sabe, dobra as pontinhas e costura e não sei o que, você faz um cardigan a partir de uma peça tricotada em circular. Existem chales que são feitos assim, por exemplo. Você trabalha o chale todo na circular, depois você corta, sabe? Tem várias peças assim com sticking que eu não fiz ainda. Tem... que mais que eu tenho vontade de fazer? Bom, tem um monte de jacar que eu queria fazer. Eu já fiz jacar, mas tem outros que eu queria fazer. Eu não sei, tem tanta coisa. Falta muita coisa, mas eu acho que é gostoso isso, assim, eu não sinto como uma falta, sabe? Não sinto como uma, uma coisa que me falta. Eu sinto como coisas para expectativas para ter, sabe? Tipo, coisas para onde eu posso ir daqui, sabe? E eu acho que isso é muito gostoso, dependendo do caminho que você tá, é essa sensação de, nossa, ainda tenho muito para conhecer, sabe? Então, tem bastante coisa ainda. A Eli perguntou para mim o seguinte: onde você encontra a sua força? Olha, Eli, eu não sei te dizer. Eu acho que a gente encontra na vida, né? Assim, no sentido de estar feliz de estar onde você tá e tá feliz de ir para onde você acha que você tá indo e não sei. Eu acho que uma coisa que sempre me deixa que me dá força e ânimo e tudo mais, é assim, eu sou uma pessoa muito materialista, mas não no sentido capitalista materialista, né? A gente chama de materialista as pessoas que têm pouca, para dizer de algum modo, pessoas que não são espiritualizadas, mas não é bem isso, tá? Mas é como se fosse assim, eu não acredito em forças superiores, eu não acredito em Deus, eu não acredito em coisas mais do campo místico, vamos dizer assim. Eu acredito muito que a gente é matéria que surge espontaneamente, não espontaneamente, mas através de processos de evolução, e que o fato de que a gente está aqui é uma chance em trilhões, que é quando você bota nas contas e bota no papel, é absurdo, na verdade, sabe? E eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito poético. Para mim é incrível imaginar que você é um ser de consciência e que você é capaz de amar e é capaz de rir e é capaz de chorar e você é só matéria, sabe? Tipo, você não sei, eu gosto desse pensamento, sabe? Ele me fortalece, porque me dá um pouco, eu acho que me dá ânimo e força para pensar, por exemplo, que eu não acredito que tenha nada depois dessa vida. Eu não acredito, tá, gente? Eu não quero entrar em discussões a respeito de quem tá certo e quem tá errado, é o que conforta cada um, né? Me conforta o pensamento de que a gente surgiu espontaneamente e que a gente morre e acabou. A nossa consciência está atrelada ao corpo, a hora que o corpo vai embora, a nossa consciência acaba. E por isso mesmo a gente tem que aproveitar o máximo que dá, sabe? Eu acho que me fortalece muito pensar que você só tem isso daqui. Então, assim, aproveita isso que você tem, sabe? Porque ele é muito único e é muito. É uma sorte absurda de você estar aqui, sabe? Podia ser. Tinha 1 bilhão de chances de você não estar aqui, sabe? E tudo se configura para você estar aqui. Então, é muito maluco. Então, aproveita, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que me dá força. Isso é uma coisa que eu acho que me deixa empolgada com as coisas e feliz com as pessoas e feliz de conhecer gente e feliz de estar, sei lá, no mundo, sabe? Mas é isso, cada um encontra essa força, né, enfim, onde encontra, né? Tem gente que se fortalece de pensar que tem uma entidade, um Deus, uma coisa, uma força superior que toma conta da gente, que nos protege. Então eu acho que é isso, né? Cada um busca a sua força num lugar. A minha força tá em pensar que você só tem isso, aproveita, sabe?
E a Inês me fez outra pergunta. Quem é a sua maior inspiração? Ai, que pergunta difícil. Eu não sei te dizer quem é a minha maior inspiração. Eu tenho muitas inspirações. Eu acho que tenho muitas inspirações, principalmente na minha família, sabe? Eu acho que no fundo, qualquer pessoa que a gente vê, qualquer pessoa não. Tá. A maioria das pessoas que a gente vê, se você olhar a pessoa de perto, eu acho que ela pode ser uma fonte de inspiração, sabe? Às vezes, eu acho que assim, a gente pensa muito em inspiração em coisas grandiosas, né? Nossa, não sei quem que enfrentou uma guerra, que passou fome, que depois cresceu na vida, que é inspirador, óbvio que é inspirador. Mas eu acho que a gente pode buscar inspiração em tantas outras pessoas, sabe? Pessoas que são super comuns, mas que têm alguma coisa, sabe? Um jeito, uma coisa, um ponto de vista, não sei explicar, sabe? Um jeito de lidar com certas situações. Eu acho que me inspira. É meio clichê falar isso, mas eu acho que gente me inspira, de modo geral, sabe? Eu gosto muito disso, de repente, em conversas simples com as pessoas, você fala: olha aqui, sabe? Que ideia, que ponto de vista, ou que perspectiva, ou que ideia de sair, de contornar um problema, sabe? De superar algum obstáculo, sabe? Eu acho que as pessoas são inspiradoras de modo geral. Mas é o que eu falei, eu comecei falando todo mundo, não é todo mundo, a gente sabe que não é todo mundo, né? Tem muita gente que é a inspiração pra gente ser o contrário, né? Fugir daquele modelo. Mas muita gente eu acho inspiradora, sabe? E eu acho que é isso, é você encontrar a inspiração que tem nas pessoas. É aquilo, na verdade, que te inspira, né? Mas não sei, eu não sei se tem, assim, uma pessoa, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que a minha inspiração vem justamente dessa corrente contínua de pessoas incríveis que eu vou conhecendo ao longo da vida, conhecendo pessoalmente ou conhecendo de forma remota, uma história que você lê, um caso que você fica sabendo. Essas coisas me inspiram muito. E literatura também, né? Então, quando você lê, mesmo que sejam personagens fictícios, mas, né, vieram da cabeça de uma pessoa, essas histórias me inspiram. A Ieda me perguntou, eu pulei essa na sessão de perguntas específicas de técnicas, né? Ou enfim. A Ieda me perguntou: você gosta das suas agulhas forte? Você acha que vale a pena o investimento? Eu acho que vale a pena o investimento, elas são caras. Eu acho que, como tudo, é um investimento que vale a pena se ele faz sentido para você, tá? Então, quando eu falo vale a pena o investimento, por favor, não saia correndo para comprar um kit de agulhas que custa super caro, se você não tem muito tempo de tricotar, ou se você tá feliz com o que você tem, ou se você não tem dinheiro para gastar agora. Então, não é que vale investimento a qualquer custo. Mas, por exemplo, se você está querendo se aprofundar mais no tricô, se você trabalha bastante, se você tem essa curiosidade de descobrir diferentes materiais combinados com diferentes instrumentos, né? Então aí você vai trabalhando no tricô e você descobre que você tem agulhas de diferentes materiais que funcionam de diferentes jeitos com determinados tipos de fios. Eu acho que é uma agulha legal para experimentar e para ter no arsenal. Uma grande vantagem dela é que ela tem as pontas de metal, que é a parte que deveria realmente deslizar mais facilmente para entrar no ponto e tudo mais, mas elas têm o corpo, os tamanhos menores, né, da 2,75 até a 5, são de fibra de carbono e os da 5,5 até a 10 são de madeira. E a ideia é que o corpo é onde deveria ter um pouco mais de atrito para os seus fios não ficarem escorregando. Então a ideia das Forte, e depois a Knit Pro fez também as Carbons, é que você tenha o melhor dos dois mundos. Você tem as pontas de metal, que é o que tem que deslizar sempre mais fácil, é onde você não quer atrito, e o corpo, onde você quer um pouco de atrito, um pouco de pega, para que você não tenha fios pontos que fiquem escorregando para fora da agulha o tempo todo, sabe? E esse kit Forte, ele é muito completo. Ele é um kit que vem não só com as agulhas, né, da 2,75 até a 10, mas ele vem com dois tipos de cabos. Então eles vêm com os típicos cabos vermelhos da Xiaogu, que são feitos de aço revestido. E então eles não têm memória, né, não amassa, não dobra. E eles têm também o swivel, que é o que é 360, que gira na base da agulha. Então você prende e ele gira, a sua agulha gira.
isso dá menos, isso causa menos força na sua mão, porque você não, a agulha girando junto com o cabo, às vezes você tá fazendo, você não percebe, mas você tá fazendo uma força contra o que o cabo tá querendo, então você tensiona mais. E esse cabo que é 360, você nunca tá tendo essa tensão na sua mão, sabe? Então ele tem dois tipos de cabo e, obviamente, para os dois tamanhos, né, para as agulhas menores, né, que é 2,75 até a 5 e da 5,5 até a 10, que são os maiores, tem os jogos de cabos para elas. Aí tem fita métrica, tem tesoura, tem caneta, obviamente marcadores de pontos de todos os tamanhos, aquele alfinetinho que serve para você travar a sua agulha no cabo e também serve para alfinetar a peça se você quiser. Régua medidora de tensão, e vem um estojinho super bonitinho e tal. Então, assim, é um kit super completo, acho que vale muito a pena. Mas é o que eu falei, vale muito a pena se você usa muito, se você entende as diferenças de material. É um investimento, é um dinheiro. Então, assim, se é um material, se é um instrumento que vai funcionar para você como instrumento de trabalho, por mais que o tricô seja só um hobby, aí vale a pena. A Fê fez uma pergunta que eu gostei muito. Ela falou assim: quando você postou o primeiro vídeo no YouTube, imaginava que estaria assim hoje, com tanto carinho e reconhecimento, com esse grupo enorme que te admira tanto? Eu achei linda essa sua mensagem, Fê, obrigada, eu fiquei emocionada. Porque na verdade, óbvio que a resposta primeira é não, não imaginei. E eu acho que assim, por mais que eu seja uma pessoa um pouco mais tendendo a ser poliana, gosto das pessoas e gosto de ver o bem nas pessoas e tudo mais, a gente é calejado, né? Eu tenho quase 50 anos, então você imagina que eu já tomei várias na cabeça, né? Então eu acho que naturalmente a gente acaba tendendo a ter o óculos um pouco menos cor-de-rosa do que poderia, sabe? E então, por exemplo, quantas vezes a gente não ouve falar de troll de YouTube, de redes sociais que fica entrando pra encher o saco, gente que te critica, enfim, várias coisas, né? Então, eu acho que o primeiro pensamento é sempre um pouco esse: nossa, tomara que eu não encontre muito disso, sabe, né? E na verdade o que eu encontrei foi exatamente o oposto. Não tô dizendo que eu acho que a internet é toda assim, óbvio, né? Mas eu fico muito feliz que foi isso que chegou até mim, sabe? Pessoas incríveis, com um pensamento, uma ideologia, uma filosofia muito parecidas com as minhas, mas ao mesmo tempo pessoas muito diferentes. Então que tem muita coisa para acrescentar, não só de experiências pregressas, mas de pontos de vista, de modo de vida, de gostos pessoais, né? Estamos falando de tricô. E que sempre agregaram tanto, sabe? Para mim, para esse meu movimento todo em direção ao tricô. Você bem sabe, né? Porque você tá no meu grupo de amigas já faz muito tempo. Mas foram vocês que me incentivaram a entrar nessa jornada de cabeça. Foram vocês que me incentivaram a dar aulas. Eu acho que isso tudo é impagável. E não imaginava. E sou eternamente grata por isso. Toda vez eu brinco com o meu caçula, que foi ele que, né, já falei isso aqui, que foi ele que deu esse pontapé pra eu abrir meu canal. E toda vez eu falo pra ele: olha, se não fosse você que me convenceu disso, eu não sei o que eu estaria fazendo agora, mas certamente eu não ia estar tão feliz quanto eu tô agora. Então, não imaginei, e sou muito, muito grata a vocês. E para terminar, a última pergunta da Inês. O futuro te angustia ou você vive um dia de cada vez? Olha, eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa. Não parece, eu sei que eu tenho esse jeito calmo de falar e não sei o quê, mas só a gente sabe o que passa na nossa cabeça, né? Eu sempre fui uma pessoa naturalmente ansiosa, então o futuro me angustia, assim. Mas cada vez menos. Ou, eu diria assim, cada vez mais eu tô me habituando a respirar fundo quando eu acho que o futuro vai estar me angustiando e botar o pé no chão e pensar no agora, sabe? Porque é um modo, se a gente parar pra pensar, é um modo de tentar controlar, né? O destino, a nossa vida, a gente querer programar o futuro, né? Então pensar no futuro e a angústia que é, na verdade, é uma preocupação com o futuro e você já querer se programar, já se preparar, né? Mas a verdade é que a gente não sabe o que vai acontecer, né?
Eu acho que essas também são histórias inspiradoras que eu acho que eu vou coletando ao longo da vida, sabe? Algumas tristes, de gente que de repente do nada não tá mais aqui, do nada, literalmente do nada, não tá mais aqui. Gente jovem, sabe? Gente que tinha planos, mas também de outras coisas, histórias de superação, e de superação de todo tipo, de superação de uma doença ou de uma situação que parecia sem saída, sabe? E então aí você vê que realmente não tem regra, né? Não tem como, não tem por que a gente se angustiar com o futuro, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, toda vez que eu acho que o futuro começa a parecer muito negro assim para mim, eu procuro dar 2 passos para trás, botar os pés no chão e respirar e pensar, não, eu só tenho agora, né? Só agora que eu tenho. Então, é isso, tentar viver o agora. Eu falo assim, parece uau, super zen, né? Super elevado. Não é o que eu faço sempre, né? Muitas vezes eu sou atropelada por esses pensamentos, por essa ansiedade e tudo mais. Mas o que eu acho que eu aprendi é que isso é um padrão da minha mente e que eu não preciso segui-lo, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi com a meditação de mindfulness, que é que assim, ele fala isso a respeito dos pensamentos, né? Que a gente acha que meditar é parar de pensar, é você conseguir entrar num estado em que você não pensa. E ele fala, não é isso, sua cabeça vai sempre produzir pensamentos. Meditar é você não se pendurar no pensamento e ir atrás dele, sabe? Então, tipo, você pensou, eu não sei o que eu vou fazer de almoço para amanhã, eu não sei se tem comida na geladeira. Não engata nesse pensamento e vai atrás dele, porque isso angustia. Deixa ele passar como uma nuvem, né? Esse negócio que eu estudei de meditação de mindfulness falava do céu e da nuvem. Ele fala, a nossa mente é o céu e os pensamentos são as nuvens. Observa essas nuvens passando, mas deixa elas passarem. Elas vão passar e deixa ela passar. E vai vir o próximo e deixa ele passar. Então eu trago isso um pouco para essa questão da ansiedade no futuro, sabe? Deixa passar. Tá, veio essa angústia, veio essa ansiedade, veio esse pensamento de ai meu Deus, ai meu Deus. Tá bom, ok, sabe? Reconhece esse pensamento e deixa passar. Obviamente, reconhecer é importante, porque pode ser uma coisa real, pode ser um aviso real. Você pode realmente estar precisando pensar em alguma coisa para o futuro. Para um futuro próximo, sei lá, você tá sem grana, você precisa ver de onde você vai tirar dinheiro, por exemplo. Não adianta você falar, que legal, que pensamento, é uma nuvem. Não, você tem problemas para resolver. Mas a maioria das vezes esses pensamentos eles não têm um fundo totalmente real, né? Então você pode realmente fazer isso, olhar para eles como nuvens e dizer, tá bom, você tá aí, te reconheço, pronto, passa, sabe? E aí você consegue voltar e botar o pé no chão. É um processo, né? A gente tem que sempre tentar fazer e ir na direção daquilo que a gente acredita, por mais que a gente escorregue várias vezes por dia, né? Mas então é isso, gente. Obrigada pelo papo de hoje e até semana que vem.